a meia liberdade do Felipe Martins, né? 6 meses depois de ter sido preso preventivamente por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do Jair Bolsonaro, vejam a diferença, né? Celso Amorim, Felipe Martins. O Felipe foi liberado na última sexta-feira. Esse caso é uma coleção de ilegalidades e a liberdade provisória do Felipe foi condicionada a uma série de medidas cautelares, igualmente absurdas, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte. A gente estava vendo ali as imagens do Felipe Martins reencontrando a mulher dele, né, com quem ele estava quando diziam que ele estava nos Estados Unidos. E o advogado do Felipe, o Sebastião Coelho, ex-desembargador, afirmou que a soltura não atenua os abusos cometidos por Moraes. Eu quero confirmar que realmente foi expedido alvará de soltura para Felipe Martins com aquelas medidas cautelares que vocês já conhecem. Estou muito feliz pelo Felipe, mas isso não afasta o abuso de poder que foi praticado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão que tirou o Felipe Martins da cadeia, o Alexandre de Moraes considerou a manutenção da prisão por 6 meses do ex-assessor do Bolsonaro como uma medida razoável, proporcional e adequada. E um dia antes da saída do Felipe, vamos juntar os dois assuntos, o Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, Silvinei Vasquez. O ministro revogou a prisão preventiva de 1 ano, quer dizer, 364 dias. Faria 1 ano no dia seguinte à soltura. E o Alexandre de Moraes entendeu que os elementos que levaram o Silvinei à cadeia já não se aplicam ao caso. O ex-diretor da PRF também vai ter de cumprir uma série de medidas cautelares. Consta, o caso do Silvinei Vasquez e o caso do Felipe Martins são duas coleções de absurdos, né? Eu vou só dar algumas informações sobre o Silvinei. A gente vai lembrar que ele foi preso porque teria organizado blitz no Nordeste do Brasil para evitar a chegada às sessões eleitorais de eleitores do Lula. E apesar de o Alexandre de Moraes ter dito em entrevista coletiva que ninguém deixou de votar por conta dessas operações, e tem mais, consta. Tenho visto pouca gente falar sobre isso. No primeiro turno das eleições de 2022, houve uma apreensão em Minas Gerais de R$1 milhão numa dessas operações da Polícia Rodoviária Federal, R$1 milhão em dinheiro vivo. Então, consta, a gente abre o programa com as solturas desse jeito, né? Solta, mas mantém preso de alguma forma, do Felipe Martins e do Silvinei Vasquez. Boa notícia para ambos, mas não podemos interpretar que há um recuo, que há um enfraquecimento do regime ditatorial em curso no Brasil por parte do ministro Alexandre. Concordo com o doutor Sebastião Coelho nessa. Veja, assim como as prisões foram arbitrárias, ilegais, portanto, sem nenhum império das leis, nem nada, a soltura foi igualmente arbitrária. Então, Alexandre de Moraes, por algum motivo, que a gente pode apenas sondar, né, que é subjetivo, ele resolveu liberar os dois peronomútil, né? E eu sempre me lembro disso, Lacombe, as pessoas às vezes não entendem a diferença de conceito de liberdade, né, para licença. Veja, o meu filho com 6 anos de idade não é alguém livre. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade de adulto. Então, eu concedo a ele uma licença. Você pode brincar 1 hora lá fora, você pode brincar meia hora no iPad, você pode ver 1 hora de televisão, e eu posso tirar isso a hora que eu quiser, porque eu mando, porque eu sou o Alexandre de Moraes na minha casa, né? Agora, num país, numa sociedade, numa nação, entre adultos, precisa ter a liberdade consentida. Então, o império das leis garante que cada um seja livre e arque com as consequências das suas ações, né? Não é isso que nós vemos no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está agindo como o pai do país, né? O paternalista absolutista que quer tutelar todo mundo. Então, ele concede uma licença. A soltura é uma licença cheia de cautelares, cheia de restrições. A pessoa se torna, no fundo, uma não pessoa.
não pode conversar com fulano e cicrano, não tem rede social, tornozeleira eletrônica, que é um constrangimento, que é uma dificuldade incrível de se sustentar, de trabalhar, tem que estar perto da comarca não sei o quê, não pode viajar, cancela passaporte. Isso não é liberdade. Então, do ponto de vista individual, que bom que o Felipe está solto, fico muito feliz por ele, lutei por isso, nós aqui lutamos, né? Fico feliz que ele está de volta com a noiva, com a família, isso é muito positivo. Silvinei, idem. Mas nós temos que bater na tecla de que a prisão foi arbitrária, a soltura foi arbitrária. Temos que tomar muito cuidado para não interpretar coisas de forma muito otimista aqui. Não, Alexandre de Moraes recuou, foi a pressão internacional, foi o não sei o quê. A melhor tese que eu vi do motivo para o timing dessas solturas em pouco espaço de tempo veio da nossa amiga Bárbara, do canal Te Atualizei, que falou, olha, Venezuela, né? A ditadura escancarada da Venezuela está tão incômoda para o Brasil, para o Lula e seus sócios supremos, que eles estão com um abacaxi na mão para descascar, né? Uma batata quente. Então o mundo está olhando, ficou muito feio para o Lula, para o Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que o Marcel Van Hatten tweetou, entre vários outros, e viralizou uma sequência de 3 notícias. Moraes cancela passaportes e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e esse que vos fala, Rodrigo Constantino. Moraes cancela passaportes de Felipe Martins e exige imagens de aeroporto. E aí vem a notícia mais fresquinha e recente. Venezuela anula passaportes de críticos dentro e fora do país, diz oposição, nova forma de exílio. Então é disso que se trata. O ministro Alexandre de Moraes, muito parecido com Maduro em vários aspectos, até indistinguível, número de prisões, 1.200, 15 a 20 anos de prisão para os golpistas, que não são golpistas, até o Nelson Jobim, mais um que já diz, né? Catarse, frustração, mas não um golpe. Aí pega 17 anos, prende de forma arbitrária Daniel Silveira, prende de forma arbitrária Silvinei Vasquez, Felipe Martins e tantos outros, cancela meu passaporte, cancela minhas contas bancárias, congela, me coloca sob censura prévia e vários outros. Já tem um morto na prisão, tem uma mãe de família que usou um batom atômico, né, que está longe da família, porque escreveu numa estátua com um batom. Então, tudo isso está, obviamente, chamando a atenção. E é uma tentativa ali de, talvez, suavizar essa comparação, né? Porque tanto que teve gente, né, que é bem paga para isso, talvez pelo Putin, pelo Maduro mesmo, vai saber, que falou, tá vendo? A direita bolsonarista falando que o Brasil é Venezuela, que o Alexandre de Moraes é igual ao Maduro. Olha lá, soltou o Silvinei e o Felipe. Então, é um discurso preparado, né? E nós não vamos embarcar nessa. Tem muita gente na fila para ser solta, para ter a conta bancária liberada, o passaporte. O meu, viu, ministro, nem precisa liberar mais. O brasileiro você pode guardar de recordação. Agora, quero minhas contas bancárias, quero minha liberdade de me comunicar com 1.600.000 seguidores no Twitter sem usar VPN, para não ter que ficar na intranet do Xandão. Então, o Brasil, meus amigos, não se enganem quanto a isso. Ainda é uma ditadura. Ainda é um regime que não tem Estado de Direito, não tem critério, não tem uma régua objetiva. Não há nada, juridicamente falando, que sustente a decisão de prender e muito menos a de soltar, né? A Gazeta tinha, no dia anterior, publicado mais uma reportagem, nossa parceira, melhor jornal do Brasil, uma longa reportagem, item a item, mostrando os absurdos da prisão do Felipe Martins e da sustentação dessa prisão. Então, de novo, meus amigos, quando o papai fala, tá bom, filhinho, mais meia hora de joguinho, né? A gente não vai aplaudir e falar, nossa, que papai maravilhoso e fantástico, quando não é uma criança de 6 anos, mas sim um cidadão adulto que deveria ser livre e não cometeu crime algum. Isso é arbítrio, isso é ditadura, e o ministro Alexandre de Moraes ainda precisa mudar muito se ele não quiser ser comparado nos livros de história por todo mundo que está atento ao que está acontecendo, que não se informa pela Globo, com o Nicolás Maduro. Ô, Ana, e aí a gente tem que ouvir ainda do Alexandre de Moraes que essa prisão de 6 meses do Felipe Martins foi uma medida razoável, proporcional e adequada. Aí realmente é um esculacho, desculpem a expressão. Era exatamente isso que eu ia falar, Lacombe, razoável e proporcional. Se isso é razoável e proporcional,
Como nós vamos tratar, então, os outros criminosos, os reais mesmo, os que estupram, matam, latrocínio, os criminosos de colarinho branco que desviam bilhões de reais, né, deixando as pessoas na miséria? Se essa prisão foi razoável e proporcional, qual a dimensão? Como é que nós vamos tratar? Porque pena de morte nós não temos no Brasil, né? Então, como é que vai ser agora, senhor ministro Alexandre de Moraes, para esses condenados a 30 anos de prisão, porque matou, esquartejou o corpo do marido, matou o pai, matou a mãe? Como é que fica agora? Então, enquanto o próprio Supremo Tribunal Federal não entender que eles precisam dar um jeito de parar o Alexandre de Moraes, o nome dessa importante instituição da nossa República vai continuar na lama. Eu acho que deveria ser de interesse de cada ministro ali no Supremo Tribunal Federal cessar essa insanidade que vem sendo cometida. Insanidade. Perdemos o norte jurídico agora. Acabou. Não tem mais nada. É insanidade. É camisa de força. É desrespeito absoluto à Constituição. Então, os outros ministros tinham que parar e pensar: será que vai valer a pena, ali no final, o meu nome estar atrelado a uma composição do Supremo Tribunal Federal que foi jogada na lama por causa de um ministro cometendo essa insanidade contra a própria instituição Supremo Tribunal Federal? Insanidade contra Felipe Martins, insanidade contra o devido processo legal. Chega de falar ilegalidade, já passou de ilegalidade, é insanidade. E insanidade contra a Constituição, mas insanidade contra o próprio tribunal. A própria corte agora está nas páginas nefastas de insanidade, ilegalidade e inconstitucionalidade por causa de um. Os outros ministros, vai valer a pena o nome de vocês atrelados com essa pessoa? Porque é como Augusto sempre fala, isso uma hora vai acabar. Isso uma hora vai acabar. E o Estado vai pagar por isso. Vai pagar pelo que está fazendo com vítimas, pessoas inocentes, porque o tempo não volta na vida dessas pessoas. E aí, Lacombe, a gente faz tanta pergunta, né? Sobre cadê a OAB, cadê o Senado? As perguntas agora são retóricas, porque a gente sabe muito bem que eles vão desaparecer numa nuvem de covardia absurda. Mas onde está o senhor ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, para falar uma palavrinha que seja? Uma palavrinha assim, estamos analisando, estamos pensando, qualquer coisa. Mas o silêncio deste hipócrita que defende os direitos humanos apenas de um lado do espectro político-ideológico, o senhor Silvio Almeida, o silêncio fala muito mais alto do que qualquer palavra, senhor ministro dos Direitos Humanos. Então, já chegamos à Venezuela. Só que lá é a ditadura escancarada, com todas as letras, com todos os parágrafos de uma ditadura muito bem estabelecida. A diferença é que no Brasil nós ainda estamos fantasiados de democracia. Opa, Vitor! Paulinho do sindicato? É que eu tava passando de carro aqui, ouvindo hino nacional, que eu gosto de ouvir hino nacional no carro. Tu ouve hino nacional no carro? É que eu sou Deus, pátria... Família e liberdade. Isso, Deus, pátria, honestidade, eu sou todos esses, né? Esse número aí, tu é candidato a vereador? Olha o número que eu sou... Esqueci, que eu nem me lembrei, que às vezes eu me esqueço. Sou candidato por acaso e passei. Sabe que esse número aí é Bolsonaro, né? Mas é claro, pô, Jair, eu sou mito, eu sou Messias, Jair. Eu sou melhor já ir se acostumando já. Eu sou mito. Sou... Eu não lembrava que tu era... Conservadorista? Conservador. Isso, eu não posso ver aborto, por exemplo. Eu vejo
Já fico chateado. Fico na hora, fico brabo. Pro armas também. Arma, gosto. Gosto também. Todo mundo, pra mim, tinha que ter. Eu acho que até o Luciano Huck tinha que vender na Havan. Luciano Hang. Isso! Eu também gosto de dar meus tiros, né? Qual calibre? Oh, calibre... Eu gosto de GG, de grandão. Extra J. Calibre é numeração. Ah, número? Eu sei que é número. O que eu falo que é grande, quer dizer, vamos dizer, se tivesse de 0 a 100, eu gosto do 95. Se tiver 98, eu gosto do calibre maior que tem. O que tu tá lendo de autores conservadores? Conservador, eu tô lendo Otávio. Otávio? De Carvalho? Otávio de Carvalho. Muito bom. Isso, Otávio de Carvalho, eu adoro, eu também gosto. Só que não me pergunta o nome de livro que sou péssimo. Mas o livro fala sobre o quê? Fala sobre coisas bem, assim, conservadorescas e patrióticas e familiares. E o Daniel Silveira, né, cara? Tu conhece o Daniel Silveira, né? Claro que eu conheço, todo mundo conhece, claro que... Porra, Daniel Silveira. O que tu achou do que aconteceu com ele? Eu acho que foi muito bom. Acho que é isso que tinha mesmo que acontecer. Tu achou bom ele ser preso injustamente? Achei bom pra ver que tá tudo errado, né, cara? Tudo tá indo por água, né? Abaixo da... Que isso? Tá bom, Paulinho, tá bom. Essa época do ano vira moda ser de direita. Dá uma pesquisada sobre o seu candidato e vê se ele não é um Paulinho do sindicato. Vitor, Deus, pátria e harmonia!